Boa noite, meus irmãos. Vamos, então, iniciar o nosso estudo semanal da noite de hoje. Tá bom? Vamos fazer nossa prece inicial. Boa noite, meus irmãos. Vamos fazer nossa prece inicial. Boa noite. Boa noite. Amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, a suplicar o teu amparo e a tua misericórdia. Permitir, Jesus, que a tua presença esteja no meio de nós. Ajuda-nos, Senhor, a espiritualizar nossos caminhos. Eleva, Jesus, nossos conhecimentos, nossos sentimentos, nossos pensamentos. Ajuda-nos, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos hoje estudar o item 155, separação da alma e do corpo. Como se opera a separação da alma e do corpo? Desfeitos os laços que a retinham, ela se desprende. Simples assim. 155A. A separação se dá instantaneamente por brusca transição. Haverá uma linha de demarcação claramente traçada entre a vida e a morte? Não. A alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo, a quem se restituiu subitamente a liberdade. Aqueles dois estados se tocam e se confundem, de modo que o espírito se desprende pouco a pouco dos laços que o prendiam. Eles se desatam, não se quebram. Allan Kardec comenta aqui. Durante a vida, o espírito está preso ao corpo por seu envoltório semimaterial, ou perispírito. Então, o espírito, essência divina, que nós somos, ele está preso ao corpo por esse corpo espiritual que nós possuímos, chamado perispírito, também conhecido como psicossoma ou corpo astral. Então, esse psicossoma é um elo que permite que a essência divina que nós somos se manifeste no mundo físico. A morte é apenas a destruição do corpo físico. O corpo físico morre. A gente não. O corpo físico, ele perde as condições de se manter neste mundo. Nós continuamos existindo. A morte é apenas a destruição do corpo físico e não a desse segundo envoltório do perispírito. O perispírito se mantém, que se separa do corpo quando cessa a vida orgânica, aquilo que a gente comentou. A vida orgânica acaba e a gente continua existindo sem o corpo físico. Então, a gente começa a entender que o período de vida que nós temos tem um papel a se cumprir. É dado no corpo físico, por um período, para a gente crescer enquanto indivíduo. O mundo físico possibilita esse atrito com o mundo mais denso, que estimula em nós coisas boas e coisas não boas, que acabam, tanto uma coisa quanto a outra, conspirando para o nosso crescimento. Porque a gente vai aprender a ter discernimento nas ações no mundo material. À medida em que eu tenho atitudes com mais discernimento, leia-se aí, atitudes em que eu revelo o espírito imortal que eu sou, mais espiritualizado eu fico. A ilusão da matéria não me engana. E como é que o mundo material nos engana?
nossas emoções, nossa falsa expectativa, criar expectativa sobre a vida, sobre os outros, sobre o destino, achar que a gente é algo assim mais importante do que todo mundo. Tudo isso é a ilusão da matéria. O orgulho e o egoísmo em nós mostram como a matéria nos ilude. Nós vamos viver, nós não somos a pessoa mais importante do mundo. O mundo não gira em torno do nosso próprio umbigo. No entanto, nós somos extremamente importantes, como todo mundo. Assim, É o eu sou. apego, Marcos. Oi? Pode falar. O apego, né? A É o gente se apego. apega É às o apego. coisas, à casa, à família. Aí também já fica mais difícil, né? O As desenlace. emoções, a gente se apega às emoções, Isso é. à emoção do medo, da raiva, da paixão, da adrenalina. A gente fica preso a essa visão de que viver é ter emoções e não ter sentimentos. Então vamos continuar aqui. Gente, querendo comentar, é só falar, tá? Vocês aí também no YouTube, se é que tem alguém assistindo a gente no YouTube, também, por favor, é só escrever ali, tá bom? Que a gente automaticamente lê aqui e a gente vai participando junto. Alguém gostaria de continuar a leitura para a gente? Então, continuo. A observação comprova que no instante da morte, o desprendimento do espírito, do perispírito, não se completa subitamente, que se opera gradualmente e com uma lentidão muito variável, conforme os indivíduos. Em uns é bastante rápido, podendo-se dizer que o momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após. Em outros, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito menos rápido, durando algumas vezes dias, semanas e até meses, o que não implica a existência no corpo da menor vitalidade nem a possibilidade de um retorno à vida, mas simples afinidade entre o corpo e o espírito. Então, vocês querem comentar? Alguém quer comentar? Não? Então, Kardec está nos dizendo que quanto mais apegado o indivíduo é, o que acontece? Mais lento é o seu processo de desencarne. Simples, né? Quanto mais a pessoa tiver uma vida presa às coisas do mundo, mais ele terá dificuldade no desenlace. Então, isso terá assim, consequências diretas para cada pessoa. Cada morte, cada desencarne tem diferença. Não dá para comparar um desencarne com outro. Por quê? Cada um de nós tem apegos e desapegos.
vitórias e não vitórias. Então, o ideal é, enquanto estamos a caminho, enquanto estamos por aqui, construir intimamente, uma visão que, ao mesmo tempo, é amorosa, é desapegada. Comentários? Rui? Cecília? Valéria? Ô, Anderson, eu estou muito sensível hoje, mas você falando isso, eu fico aqui pensando, analisando a morte e o desencarne, tá? Eu, na minha experiência de vida, eu nunca vi uma pessoa partir tão sereno como eu vi agora, 7 dias atrás. A pessoa, pouco antes do último suspiro, ela fez uma frase de agradecimento. Obrigado, tá, filha? Fez a última palavra realmente dita foi: tira o olho do meu Botafogo. E meu irmão, tentando brincar com ele para reanimá-lo, falou: e o nosso Botafogo, como é que fica? Aí ele: tira o olho, que meu irmão é Flamengo. Ele falou: tira o olho do meu Botafogo. Então, foi as 2 últimas palavras ditas. Eu já vi perder minha mãe, minha mãe também morreu nos meus braços, passou várias pessoas que eu já vi, mas nunca vi uma tão sereno, tão calmo, tão tranquilo. Não teve dor, ele não sentiu uma dor. Eu pergunto a você agora, desenlace, morte, como é que é isso? Qual é a diferença agora? Eu estou sem entender direito, eu estou estudando, eu estou vendo que eu estou entendendo cada vez menos. Porque houve a morte do corpo, mas ele estava tão sereno, aí penso eu, aí a pergunta, por que eu entrei agora? Ou será que houve desenlace na mesma hora que houve a morte do corpo? Porque estava se vendo que ali o que aconteceu com o Edson foi que os fluidos vitais dele se extinguiu-se, chegou no final. Está entendendo o que eu estou falando? Claro que sim. E o que você me diz aí? A morte do corpo e o desenlace do espírito. Você já disse. Apesar de que a gente não pode confundir a forma de morrer disso que a gente está falando. Em que sentido? No outro sentido. Esse é o lado bom. Foi uma morte tranquila, suave, ele estava sereno, até porque ele não esperava que ia morrer. E foi. Isso é um bom sinal. Está tudo tranquilo, o amparo estava ali, chegou a hora mesmo, está tudo certo. Ele foi amparado. Mas não quer dizer que quem não tem a morte assim está mal. A gente não, entendeu? Porque a pessoa morreu num acidente trágico de avião, foi uma morte feia, ou a pessoa morreu deformada pelo câncer, é porque ela não está bem espiritualmente. Não. Entenderam, gente? O que eu estou querendo dizer? Não, Anderson, a minha pergunta é o seguinte: a gente estuda os fluidos vitais, lembra? Sim. O tempo dos fluidos vitais. Só que eu hoje estou falando para você que eu percebi que se extinguiu o fluido vital dele. Ele estava... Porque, engraçado, ele deu o sinal que estava, sabe, perdendo as forças, perdendo já... Ele deu o sinal, sim.
Mas a gente é que não quer acreditar, a gente é que não quer. Aí a gente diz que o desligamento total é quando termina todos os fluidos vitais, não é isso? Sim, Não é isso que a gente é estuda? isso. Aí a minha pergunta, por que eu entrei neste caso, porque a gente sabe que cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Neste caso, será que houve as duas coisas juntas? É Porque sabe possível. aquela vela que chega no final, Anderson, Sim. e apaga, porque acabou, não tem mais, vamos É dizer, verdade. elementos para poder queimar? Foi É assim, verdade. foi a vela que se acabou, chegou no final, pum. É verdade. Aí eu pergunto a você, neste caso, eu estou vendo que eu estudo, não sei nada. Pode acontecer, pode acontecer o desenlace junto com a morte do corpo? Sim, o processo, veja bem, gente. A gente não sabe, né? Saber a gente não sabe. A gente pode especular sobre um caso específico, a partir do que você está dizendo. É provável que tenha sido uma coisa bem tranquila. Até porque cada caso é um caso e cada morte é uma morte. Então, você pode ter tido uma morte em 1752 de uma forma e outra em 1550 de outra forma. E hoje, um desencarne de outra forma. O que vale aí? O que a gente pode extrair disso? O aprendizado que cada uma vai trazer para aquele indivíduo. Então, o amparo espiritual, ele está presente. É o que eu falo há anos, você é testemunha disso. A maioria das pessoas tranquilas, que têm uma vida tranquila, vai ter amparo, vai ter uma morte tranquila. Se criou muito terrorismo com a questão da morte. Muitos dos nossos entes queridos é justamente isso daí mesmo. É uma coisa tranquila. Ainda tem uma coisa que acontece e que provavelmente aconteceu no caso dele. Os parentes que já partiram vêm antes, sabe? É um processo de despertar. Ele reconhece as pessoas, ele entende o que aconteceu e está tudo bem. Tudo indica que foi esse o caso também. Mas é claro que a gente não tem, né? A gente não tem como dar a última palavra, mas assim, pegando pelo que vocês concordam, gente? Pegando pelo que ela está dizendo, não é isso? Ao que parece, é isso aí também, né? Porque é assim mesmo, é assim mesmo. O de vocês também vai ser assim. Vai ser tranquilo, tenho certeza. Até porque a gente que procura o conhecimento espiritual, a gente não é muita coisa, mas a gente é alguma coisa. A gente ainda tem muita coisa para mudar na gente, a gente ainda é muito rebelde, mas isso, gente, não significa umbral, não. Não significa que os mentores dão as costas. Ao contrário, mentor espiritual não dá as costas nunca. Todo desencarne é assistido. O problema é a nossa sintonia. Nós é que às vezes não vemos. Se a pessoa está tranquila, gente, é uma maravilha. Só que a nossa cultura ainda é uma cultura de apego, de dor. A gente entende. A gente entende. Mas todos nós vamos um dia. Vou abrir aqui para o Feliciano. Está a mão levantada já há um tempão. Feliciano, por favor. Boa noite a todos. Anderson, no relato da Cecília, e reforçando os que você acabou de confirmar, no caso do nosso amigo Edson, ele
provavelmente estava sendo preparado e, de acordo com o merecimento dele, aconteceu exatamente o que ela está relatando. Houve o desencarne e, consequentemente, o corpo, né? Você falou aí, as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. Mas por quê? Porque, naturalmente, ele teve o amparo da equipe espiritual, já estava sendo observado, teve também um amparo, talvez, dos familiares, e a coisa aconteceu de uma maneira tão tranquila que ele realmente não estava com um semblante de sofrimento. Pelo contrário, ele estava com um semblante de uma pessoa que estava satisfeito, porque estava sabendo que ia para uma esfera totalmente diferente. Não é bem isso? É o que eu falei. Pode ser isso. Mas eu só quero deixar claro que a gente não sabe, tá? Eu sei, no caso do Edson, eu sei que ele está muito bem. Eu não vou falar muito, mas eu sei. Eu sei que ele está muito bem. E já visitou e tudo mais. Está muito bem. Já virou um mentor nosso. Me ajuda aí, meu chapa. Pelo amor de Deus. Eu sei que ele está muito bem. Mas eu também não posso aqui ficar... Está muito recente, né? Então, deixa quieto. Ele está muito bem, né? Graças a Deus, graças a Deus. E foi tranquilo mesmo, é isso mesmo que a Cecília falou. Foi sendo tranquilo mesmo. Foi tranquilo, foi amparado, estava com parentes, entende? Foi uma coisa bonita até. Graças a Deus. Mérito dele. Anderson, Mérito pessoal dele. Ele não é um santo, não é a perfeição, mas é um homem de bem, uma pessoa que viveu a vida que tinha que viver. Para nós, eu queria passar aqui para vocês, era isso. Gente, é isso mesmo. E vocês também vão ter um destino assim, graças a Deus. E Jesus disse para nós: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim nunca morrerá. Todos nós vamos desencarnar. Mas aqueles que se pautam, não precisa ser um santo de perfeição, mas nesse caminho, Jesus não mente. Ele ampara, ele protege. Entende? Então, a gente precisa entender que isso é uma verdade, não é uma pregação religiosa. Valéria, eu vou te dar a palavra, mas a Regiane, ela não, levantou a mão antes, tá bom? tá. Pode falar, Regiane, fica à vontade. Oi, boa noite. Boa noite. Eu só vim prestar um relato que aconteceu na família, até porque eu não tenho nem embasamento para poder discutir ou alguma coisa, porque eu estou aqui para aprender, então estou no início ainda. Estamos todos aqui para aprender, Regiane. Estamos todos aqui. Tá. O meu ex-sogro, ele era espírita, a esposa dele e tal. Então, ele passou mal em casa. Aí o filho foi levar ele pro hospital, mas aí acabou que levou ele ali na UPA, onde eles moravam, ali em Ricardo de Albuquerque. Aí ele estava lá passando mal e tal. Aí chegou uma hora que ele falou pro filho dele: Wander, que música linda! Tá ouvindo isso? Aí o filho dele, né, acho que como ele também frequenta as casas espíritas e tal, então ele entendeu que aquele momento ali, o pai dele estava indo. Então, só que ele ainda estava com os sinais vitais, mas eu acredito que o processo ali de desligamento já estava ocorrendo. Então, assim, como ela falou que ela não sabe e tal, eu também não sei, mas a gente, assim, de ler, de entender algumas coisas, eu acredito, assim, que não é igual para todo mundo, né? Até porque cada um tem a sua vivência aqui e em outros locais também. Então, para ele foi daquele jeito. Ele
estava desencarnando já naquele processo de ir, mas os sinais vitais estavam ali, mas foi bem tranquilo, não foi aquela coisa, aquele sofrimento. Então, graças a Deus, para ele foi desse jeito. Aí é isso que eu vim falar. Uma beleza de desencarne, né? O Ernesto Bozano fala muito sobre isso. Há muitos desencarnes assim que a pessoa já vislumbra sons belíssimos. É um desencarne bonito e nos consola, né? Saber que seu sogro teve um desencarne tão bonito assim. E o que acontece? Nós precisamos ter essa noção de que a vida continua, que a morte não existe. Nossos entes queridos estão vivos. E que vale a pena ser do bem, que vale a pena a gente ter uma vida tranquila, correta, honesta, amorosa, que o amor vale a pena, que ajudar vale a pena, que se desapegar vale a pena, porque a vida é infinita. Então, esses dois exemplos, para nós que aqui estamos, serve de estímulo. De estímulo. Nós também poderemos ter. E o conhecimento espiritual nos diz que, gente, basta a gente ser uma pessoa do bem, útil, amorosa, agradável. Vamos fazer um esforço maior para perdoar as nossas memórias, porque, na verdade, quando a gente fala perdoar, a gente não é a pessoa, é a memória. É aquele acontecimento que está preso na nossa cabeça. É essa memória do fato ruim que faz com que a gente não perdoe. E o não perdão faz uma diferença nesse momento. Então, vamos trabalhar o perdão com essa visão. Não é a pessoa. É a sua memória, é uma patologia íntima. Então, quem faz esse esforço vai ser recompensado na hora do desencarne, com a consciência tranquila. Se você ainda é uma pessoa que revida, toma lá da cá, vamos parar para ver, será que vale a pena? Será que a gente vive uma sociedade de controle, que quer controlar o outro, o comportamento do outro, a forma de se vestir do outro, a religião do outro, a crença do outro, a vida do outro. Gente, o amor, ele abre mão, ele não controla. Ele flui um sentimento. E isso não pode ser uma teoria, isso tem que ser no dia a dia, quando a gente se relaciona. Isso não pode ser uma teoria de livro que a gente lê. Isso tem que ser no dia a dia. Quando a gente entra no ônibus, quando a gente fala com a esposa, com a filha, com o filho, com o marido, com o vizinho, com o cunhado, com o sogro. Sabe, essa coisa de xingar o outro, está na hora da gente acabar. Tem gente que ainda xinga. Eu não estou dizendo que a gente é proibido de xingar, que às vezes você não vai perder a paciência. Mas tem gente que isso é um hábito, quase que diário. E não sente nenhum remorso. Então, essa pessoa está umbralinizada. Então, a gente tendo uma vida tranquila, a gente tem uma ambiência tranquila. Ora, como a gente viu com a cantora sertaneja, gente, aquele velho ditado que todo mundo já ouviu, vocês estão careca de saber, eu mais ainda. Para morrer, basta estar vivo. E é verdade, a qualquer momento a gente parte. Se a qualquer momento a gente parte, não adianta tentar deixar a gaveta desarrumada, não. Você parte assim mesmo. Os antigos tinham isso, né? Não, eu vou deixar as coisas desarrumadas, que assim a dona morte não vem. Gente, não tem isso. Né?
E aí, a gente continua lendo o texto. Muito bom exemplo, Regiane, muito bom mesmo. Então, vamos lá. Aí ele diz, no que a gente leu, que há casos que a pessoa fica presa até meses, às vezes até anos. Por que isso? Ele está sendo punido por Deus? Não. O que faz ele ficar preso é o apego. Tem gente que acontece coisa pior. Pior, Anderson? Pior. A pessoa se desprende, mas o apego dela, por exemplo, ao álcool é tão grande que ela, ao invés de ver os espíritos que estão fazendo o desenlace, a mãe dele que está ali, ele não vê. Ele vai caçar, ele é arrastado. No mundo espiritual, gente, tem uma coisa que parece até o que tem no fundo do mar, correntes de arrasto. Não sei se vocês sabem, existem correntes marinhas, né? Correntes marinhas, eu aprendi isso vendo um desenho animado, olha só. Que desenho animado que eu aprendi vendo isso, alguém sabe? Bob Esponja. Hein? Bob Esponja? Não. Não. Procurando Nemo. Procurando Nemo, é isso mesmo. Mostra lá as correntes marinhas, a tartaruga, uma tartaruga bem... Que aí ele pega a corrente marinha e é como se fossem rios dentro do mar. Né? Eu não sabia. E aí, no mundo espiritual, tem essas correntes também. Só que tipo elas só frequência? pegam... de frequência, exatamente, Regiane. Elas só pegam, elas passam o tempo todo, mas elas só pegam quem tem sintonia. Então, a gente vai ver uma descrição delas em Vivências Mediúnicas, mas também no livro Memórias de Suicida, mostra isso claramente. E então, a pessoa muito apegada ao álcool, quando passa uma corrente dessa, e sempre passa, ela não resiste. Ela é muito apegada, ela gosta muito. Ela é levada naturalmente até o fim da corrente, que geralmente é no local de ambiência física, no mundo físico, em que há muitos anos se bebe. Já criou uma atmosfera espiritual afim. Então, a pessoa não quer sair daquilo, ela fica apegada. E é assim que você vai ver esses locais, vários locais de diversos tipos, aqui na Terra, como embaixadas umbralinas de vício e de vampirização. Mas quem são essas pessoas? São demônios? Não, são pessoas enfermas. Isso não quer dizer que você deva ser proibido a usar beber. Não é isso que eu estou dizendo. É o apego. E, às vezes, sim, aí eu quero dizer isso. Às vezes, a gente é mais apegado do que a gente imagina. Às vezes, a gente pensa que não é apegado, mas não consegue ficar uma semana sem. Aí Então, o que... desculpa. Aí Pode as falar. pessoas dizem que a pessoa fica carregada, né? Ela não fica leve, ela fica carregada. Exatamente. Exatamente. Pode falar, tá? Que é estudo, pode ficar à vontade. Não é porque todo mundo está calado que pode falar, tá? À vontade. Quanto mais falar, é melhor. Pode falar, Anderson. Quando o meu irmão bebia, esse que está com Alzheimer, ele entrou dentro aqui na minha casa, tem um corredor, né? Tem o meu quarto, eu estava deitada aqui. Aí eu vi ele entrar, gente para beber aqui dentro de casa. Aí fui atrás. Quando eu cheguei lá no quarto dele, só tinha ele, não tinha ninguém. Então, aquilo são os parceiros dele, né? Que vieram junto com ele para dentro de casa. Isso é muito comum. Todo mundo tem parceiro. Parceria. Alguns parceiros são da luz. Outros parceiros são enfermos. Mas
eles são parceiros, ou seja, eu estou enfermo e eu os tenho na minha atmosfera espiritual, né? Mas então, vamos lá. Quanto mais terra a terra nós somos, na prática, desejos todo ser humano tem. Isso é humano. Freud já revelou isso para a gente, né? Nós temos aí o id, os impulsos, mas é a prática. Qual é a prática da tua vida? Que a perfeição ela está distante da gente ainda. Então, nós não estamos falando de pulsões e desejos. Nós estamos falando de uma vida prática, uma vida sensual prática, de uma pessoa que vive em zona de prostíbulo, por exemplo, ou que tem sexolatria, compulsão. É esse tipo de pessoa que eu estou falando que é arrastada, vamos dizer assim, melhor dizendo para falar a palavra agora, pelas correntes de arrasto. Os vícios, a pessoa... Não é você, então eu não posso tomar um... Não, não é isso. É o alcoólatra. Então, quanto mais a pessoa cultiva valores do mundo, mais dificuldade ele vai ter de se desapegar desses valores, logo o seu desencarne vai ser mais complicado. Isso não quer dizer que a gente tem que ser santo, puro e perfeito. Mas quer dizer que a gente já começa a ter instrumentos de avaliação do que a gente deve fazer nessa vida, enquanto estamos aqui. Essas experiências que vocês mesmos estão narrando mostram para a gente que é isso que a doutrina espírita faz. Através da vivência espiritual, a gente vai construindo a nossa ética, a nossa moral pessoal. Você vai usando discernimento e não a imposição. Você vai se esclarecendo. E à medida em que eu aumento o meu esclarecimento, eu melhoro a minha vivência com o mundo. Eu me torno uma pessoa mais tranquila. Eu diminuo o meu nível de disputa, de ansiedade, de medo, de baixa autoestima. Mas isso só vai acontecer se eu entender como acontece que tudo isso que a gente está falando aqui é real, não é uma fantasia. O mundo espiritual é real, o perispírito é real. E a partir do momento... pleno. Pode Desculpa. falar. Pode Estar falar. pleno e consciente, né? Exatamente. Consciente. A maioria das vezes a gente está dormindo, acordado. Estar consciente leva à plenitude. Aí você fica pleno. Porque eu começo a entender o que Jesus quis dizer com vigiar e orai. Vigiar e orai não é cercear o prazer. Não é isso. Se o prazer fosse pecado, Deus não teria feito a gente assim. A gente seria que nem os animais que vivem a partir do instinto. Então, não é que você tenha que cercear os pequenos prazeres da vida. Não posso ir numa praia, não posso fazer isso. Não, não é isso. É o apego. É a pessoa... Não é você não ter uma casa de praia. É você matar pessoas para ter isso. Você tem qualquer um de nós tem todo o direito de ter valores e bens. Isso não é proibido. Não é proibido ser rico. O problema é, a sua riqueza está manchada de sangue? Quando a sua riqueza, vou dar um exemplo aqui bom, tá? Por isso que eu estou citando a pessoa. Um exemplo positivo. Você consegue ganhar os seus coisas, como a cantora que desencarnou, a jovenzinha, acho que é Marília, né? Marília? Marília Mendonça. Eu não a conhecia, vocês me perdoem. Marília Mendonça, ela conseguiu, como muitos outros, com seus próprios méritos, por sua própria
seus talentos. Isso é legal, isso é bonito. Não tem sangue ali. Foi a arte, a criatividade, o talento. Então dá para você ter coisas, não é proibido, não. O problema é que as pessoas, às vezes, por um carguinho no emprego, uma posição melhor, por mais R$ 500, por mais R$ 300, por mais R$ 100, a pessoa passa a perna, se corrompe, autocorrupção. E ao se corromper, o seu perispírito fica pesado. Então, quanto mais a gente entender que a vida não pode ser, como diz tem um indígena que é muito sábio, chama-se Ailton Krenak. Ele tem um livrinho bem pequenininho, você lê em 2 horas, você lê o livrinho. A vida não é útil. O que ele quer dizer com a vida não é útil? Não é dizer que a vida não tem finalidade, não é isso. Ele quer dizer que a vida não pode ser algo condicionado a um utilitarismo, a um consumismo desenfreado, que você deve justamente, como os indígenas vivem, né? Tem que comer? Come. Tem que dormir? Dorme. Isso não lembra um pouco Francisco de Assis? Entende? Você frui a vida. Olha a plenitude. Você vive, você ri. Você vê a comédia, o nosso irmão que faleceu, o Paulo Gustavo, você ri. Você está com a sua família, você abençoa, você perdoa. E não ficar com aquela coisa. A gente faz um estudo todo ano, né? Ou é dezembro, ou é janeiro, às vezes a gente faz até em fevereiro. Mas há mais de 10 anos que a gente faz no Arautos. A gente vai fazer esse ano, essa temporada, que pode ser em dezembro ou em janeiro. Esse ano a gente fez virtual, vamos fazer de novo virtual. É sempre o mesmo tema. E se este fosse o seu último ano de vida? E um dos textos que a gente sempre apresenta, sempre é diferente, mas às vezes a gente apresenta esse texto, é de uma enfermeira, que a enfermagem, né, gente, tem mestrado e doutorado. Então, tem pesquisas muito interessantes no campo da enfermagem, sobre espiritualidade. Tem uma enfermeira americana que fez um trabalho com pacientes terminais. E eu gosto sempre de apresentar isso. É um livro que tem, inclusive, no Brasil. Eu não lembro agora o nome, eu não tenho esse livro. O que essas pessoas pensam da vida? O que elas fariam? O que elas lamentam? E nenhum desses pacientes que sabem que estão para morrer, que estão desenganados, nenhum deles, nesse momento, se preocupa em ter. Eles falam... Lembra aquela música, não sei se vocês conhecem, às vezes eu coloco, tem ano que eu coloco, o Epitáfio, do Titãs. Queria ter... Vou poupar vocês aqui da... Queria ter ajudado mais. Se alguém conhecer... E visto o sol se pôr... Não tem aquela música? A música é lindíssima, né? Queria ter... As pessoas como elas são... Então, essa música do Titãs, Epitáfio, retrata o que essa enfermeira americana fez. Ela viu que, realmente, quando a pessoa está desenganada, olha, o fato dela ser rica ou pobre não tem nenhum papel. São as relações. Ela queria ter estado mais com o filho, ela queria ter visto mais pôr do sol, ela queria ter falado mais de alegria. Gente, isso é impressionante. É impressionante. Para pensar. Quando você percebe que a sua vida está no fim, você vai lembrar do que o Ailton Krenak falou: a vida não é útil. A vida não pode ser uma eterna competição. E é justamente o que o conhecimento espírita traz para a gente. O que o Ailton Krenak falou
e o que a enfermeira comprovou. A nossa vida é que Francisco de Assis viveu, que é essa fruição, mas isso não é gratuito. Isso tem que ser uma busca. Vivência espiritual profunda só acontece se você buscar. É a lei de progresso. Ela não vem porque eu estou falando aqui bonito. Não é porque eu estou falando bonito que eu vivo. Ela só vem se eu levar a sério, para além das palavras, que são fáceis de falar, ainda mais para quem já estuda isso, já está careca de saber dessas coisas. E é Fala, como a lei, Feliciano. né? Pode falar, Regiane, pode falar, fica à vontade. E é assim como as leis também que a gente tem aqui. Elas estão disponíveis, então não adianta você dizer, ah, mas eu não sabia. O conhecimento está disponível. Aí procura quem quer e quem quer evoluir também, né? Exatamente. Olha, eu vou ler aqui, Feliciano, antes de você falar, eu vou ler aqui o que o povo está escrevendo. Tá bom aqui hoje, hein? Gostei, hein? Lucas e Mônica. Isso aí. Eles estão escrevendo aqui, ó. Lucas escreveu assim, logo como a gente estava falando do desencarne, né? A vida tranquila e com o intuito do bem se reflete sem dúvida no desencarne. Com certeza. Aí o Lucas já está respondendo a Cecília, né? Aí, Cecília, a vida tranquila e com o intuito do bem se reflete sem dúvida no desencarne. Muito bem, Lucas. Aí depois, no outro tema, o Lucas falou assim, não é ser santo, é aproveitar as oportunidades e provações para fazer sempre o certo. Exato, perfeito, perfeito. Aí a Mônica, nossa Mônica, né, que a gente conhece, faz uma perguntinha aqui. E quando esse apego é às pessoas? Né? Pesado, hein? Quando o apego é às pessoas, Mônica, é apego. Ora, Mônica, é a mesma coisa. E olha só, vou te dizer, na nossa vidinha, é mais fácil a gente ter apego a pessoas do que a um Rolls Royce, do que uma viagem a Paris, do que a um emprego de $10.000. As pessoas estão muito mais próximas, né? Está aqui com a gente, está do nosso lado, né? Então, vou te dizer, o desafio, às vezes, do desapego a pessoas é difícil. No budismo, eles trabalham muito a noção da impermanência, que a doutrina espírita fala a mesma coisa, com outros nomes. Tudo é passageiro, a gente fala. Então, a gente deveria treinar a noção de que todos vão passar. Que nada no mundo material fica. E nada é punição. Quando eu perco um ente querido, eu não estou sendo punido, nem ele. Tudo tem seu momento e sua hora. Aquela menina, ela não está sendo punida. Era o momento dela. Se um ente querido, uma pessoa que você ama muito, parte, ela não está te deixando. Ela simplesmente cumpriu o papel dela neste momento evolutivo dela. A gente vai se reencontrar no mundo espiritual e, muito provavelmente, teremos outras vivências em outros corpos físicos. O Anderson na Noruega, vocês aqui no Brasil mesmo. Brincadeirinha. Brincadeirinha. Só para descontrair. Então, Mônica, respondendo ao que a Mônica escreveu, vou te dizer, Mônica, você falou assim, e quando esse apego às pessoas? Eu vou te dizer assim, vocês podem também contribuir, tá, gente? Fica à vontade. Na minha opinião, o apego às pessoas é o mais comum.
e o mais difícil, às vezes. Sobretudo quando você tem muito tempo vivendo junto, ou quando você tem laços de afeto. A gente não está acostumado nem à decepção e nem à partida definitiva pela morte. A gente não está acostumado, muitas vezes, a ruptura emocional, a gente se coloca como se a gente tivesse algum problema, quando, na verdade, tudo é impermanente. Nada é feito para durar. Nós temos uma noção errada sobre essa questão. Por isso que essas músicas de pagode, de sertanejo, romântico, vende tanto, porque a gente quer se iludir com essa visão do amor, aqueles filmezinhos da Meg Ryan, vocês lembram, né? Bombava aqueles filmezinhos românticos, muito bonitinho. Aí você sai chorando, eu quero algo assim para mim também. Nem a Meg Ryan viveu isso. Não estou dizendo que isso não existe, eu estou dizendo que isso tem prazo. Pode ser uma vida, mas vai passar. Pode ser menos. Eu não estou dizendo que a gente tenha que ter essa expectativa, mas a gente precisa saber que isso faz parte da vida. Também. Estou só respondendo a questão da Mônica, tá? Que é bem pesada mesmo. Aí o Lucas respondeu: o apego não é bom, o amor liberta. Ainda é complexo, mas um dia eu chego lá. O nosso amor não é porque a gente tem apego que o amor não é verdadeiro. Nós é que somos imaturos. A nossa imaturidade denuncia a nossa incapacidade de desapegar. Está tudo bem. Não é pecado, não é? Mas é o momento que a gente pode usar para crescer. Eu ainda tenho muito apego dentro de mim. Então, você pode trabalhar isso. Não é para você se culpar. Ai, meu Deus, eu não posso ser espírita porque eu ainda pago mico. Não sei se vocês conhecem essa expressão. Pago mico quando estou apaixonado. É porque eu ainda estou chorando porque ela disse não. Ele disse não. Ela desencarnou. Ele partiu. É normal, faz parte da vida. Mas a gente pode também usar isso para entender como é que eu estou no meu íntimo. Pode falar, Denise. Denise Adib. Boa noite, tudo bem? Deixa eu te perguntar, você citou aí a questão das correntes, né, que tem no Memórias de Suicidas, e questão do apego. Aí eu vou perguntar, né, se tem a ver. Tem um caso que é um pai de família, né, que se suicidou, e ele, depois de muito tratamento, de implorar muito por uma das filhas que ficou numa situação bem degradante depois da morte dele, ele é recebido, né, o pedido dele é aceito e a ajuda é dada. Porém, ele não pode ir nessa caravana de ajuda para ela por causa do apego dele, porque ele ia acabar atrapalhando a ajuda que ia dar ela, porque as cenas que iam ser mostradas ele não suportaria. Isso seria um apego ou porque realmente ele não teria... Eu entendo como por ele ser, né, como você falou, que o nosso apego, o nosso amor, apesar de ser um apego, é um amor verdadeiro, e ele tinha um amor pela filha. E ele não suportaria ver o sofrimento que ela estava passando, ele acabaria não ajudando ela e atrapalhando, né, todo o trabalho espiritual que ia ser feito para poder ajudá-la. Procede isso? Sim, é verdade. É verdade. Isso faz parte do apego, né? A gente vive um misto de apego e desapego. Tudo é aprendizado. É verdade. Gente, eu vou precisar parar 5 minutinhos antes, hoje, por causa da palestra que eu tenho que fazer. Vou sair daqui e fazer uma palestra na casinha irmã, aqui bem pertinho de casa. Tá bom?
estudo foi muito interessante. A gente vai continuar falando sobre esse tema semana que vem. Gostei muito da participação de todos, da Regiane, né? Feliciano, estou te devendo essa pergunta que tu fez ali, acabou não saindo, mas eu fui ler também. Tá bom, gente? A gente vai ficar por aqui. O Arautos vai ter a palestra daqui a pouquinho, tá bom? A gente vai fazer a prece final e encerrar. Agradeço a presença de todos, a contribuição do Lucas e da Mônica, tá? Com a gente lá online no YouTube, tá bom? E vamos ficar por hoje aqui. Amado Mestre Jesus, que a tua presença esteja no meio de nós. Somos ainda espíritos, Jesus, endividados e aflitos. Ficamos, Jesus, desejosos de vencer a nós mesmos, de ultrapassar nossos limites de apego, Jesus, colocando nosso amor em direção a todos os momentos de nossa vida. Por isso, Jesus, pedimos o teu amparo, a tua ajuda, o teu socorro. Fica conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Uma boa semana para todos. Fiquem com Jesus. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Tchau. Jaqueline. Jaqueline, dá um stop no YouTube que eu transferi para você, antes de dar o stop. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Ferrei.